Graça e paz, igreja. Amém. Vou abrir a garrafinha de água, porque eles deixam fechada aqui, ela não abre sozinha. Eu quero orar também. Pai, obrigada pelo privilégio, Pai, de servir a Tua igreja neste lugar. Obrigada pelo privilégio de falar aos santos que se reúnem neste lugar. Os Teus filhos, Tuas filhas, povo comprado por um alto preço. Obrigada, Senhor. Usa-me para o louvor da Tua glória. Fala comigo, fala através de mim. Esse é o meu pedido nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu vou sentar. Nós todos vamos ficar sentados. Mas é baixinha essa cadeira. Me dá uma dessa aí de baixo. Vamos trocar. Uma mais alta. Isso. Talvez quando você vê alguém sentado para pregar, você fique assim meio desconfiado. Por que vai pregar sentado? Porque não tem nenhum problema. Sentado ou em pé é a mesma coisa. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, ele sentou. Quando ele foi ao lago de Genezaré, que tem a história da pesca maravilhosa, ele sentou também no barco de Pedro. Então, se você ficar muito constrangido por eu ficar sentado, fecha o olho e me imagina em pé. E escute a minha voz, não é? Eu tenho pregado todos os dias, em muitos lugares, viajando muito, incessantemente. E eu preciso sentar às vezes. Eu acho que não é só pela idade, por uma necrose no quadril, mas para ficar mais à vontade. Eu falo que a minha cabeça tem 30 anos, mas o meu joelho tem 75. E ele reclama muito, não é? Mas, pastor Samuel, deixa eu contar algo para o senhor que o senhor não sabe. Além de eu entregar os folhetos nas lojas, eu descobri uma estratégia nova. Eu não faço o planejamento de pedágio automático. Eu paro em cada cabine de pedágio no Brasil e entrego um folheto para a moça. Normalmente, no pedágio, você dá o dinheiro, ela te dá um papel que comprova o pagamento. Aí eu dou o dinheiro para ela e falo, eu não quero papel, eu que vou te dar o papel. E entrego o papel com a propaganda. E com isso eu estou difundindo o canal em todas as estradas por onde eu passo no Brasil. E com isso eu já sou conhecida. Tem cobradora de pedágio que fala, pastora Tânia, como vai a senhora? Em todo tempo e fora de tempo a gente tem que falar das coisas do Pai, não é isso? Em todo tempo. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial. Me foi dada uma palavra para ser a base da pregação de hoje. A graça que transforma, a graça que restaura, a graça que edifica. E eu quero compartilhar com você alguma coisa da palavra de Deus que você conhece. O apóstolo Paulo é o apóstolo tardio. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem os evangelhos e eles andaram com Jesus. Eles narram o que viram. São relatórios. Os evangelhos são relatos, são relatórios. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Eu falei que Jesus sentou porque está relatado que ele sentou. Eu falei que foi no lago de Genezaré que ele senta no barco de Pedro porque está relatado que ele sentou. Lucas relata isso. Então, os evangelhos são relatos, histórias. Eles viram Jesus e eles contam o que eles viram Jesus falar, fazer. Os milagres, as operações sobrenaturais. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. Não viu Jesus. Não viu Jesus em carne. Muito pelo contrário. Ele perseguiu aqueles que andaram com Jesus e que viram Jesus em carne. Ele era um perseguidor de cristãos. Mas ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Ele viu Jesus depois de morto, ressuscitado e glorificado. Quando Jesus ora a oração sacerdotal, ele diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa? Majestosa, tremenda, extraordinária. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. É a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E é a glória que lhe foi restituída depois da ressurreição. Tanto que João, na ilha de Pátimos, quando o encontra, depois de ressurreto, vejo Jesus dessa forma.
João andou com Jesus, chegou a recostar a cabeça no peito de Jesus, se auto-intitula o discípulo mais amado, íntimo, mas quando ele viu Jesus glorificado, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol, como ele mesmo narra em Apocalipse, ele diz: quando eu vi, eu caí como morto. Assustador o que aconteceu, impressionante o que aconteceu, e João não se manteve de pé. E esse foi o Jesus que Saulo encontrou. Na estrada de Damasco, indo com cartas para maltratar cristãos, ele tem um encontro com esse Jesus. E ele narra esse encontro. Ele vai narrando em tribunais, onde ele vai se defendendo. Num dos tribunais, ele diz para o rei Agripa: indo eu ao rei, caminho fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhões? É dar murro em ponta de faca, você vai se machucar. Mas levanta-te. Ele caiu por terra, Jesus diz: levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Espera aí, o chamado dos outros era para serem pescadores de homens. Vinde após mim, que eu te farei pescador de homens, como ele verbaliza para Pedro, na beira do lago. Segue-me, ele fala para outros. Queria seguidores que seriam pescadores de homens. Mas Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos, tem um chamado diferenciado. Arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. E aí eu entendo que, em decorrência disso, ele é o apóstolo que mais entende do mundo espiritual. Ele é o apóstolo que fala o que nenhum dos outros fala. Ele é o único no Novo Testamento que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele é o único que fala de guerra no mundo espiritual. Ele é o único que fala de armas espirituais. Você vê principados no Velho Testamento? Você vê Daniel querendo saber do céu uma revelação, mas um principado da Pérsia impede que um anjo chegue com uma revelação. E aí é preciso que um principado da luz, não um principado do mal, um príncipe de Deus, fosse guerrear em favor do anjo que foi levar a mensagem para Daniel. Leia para você ver, isso está em Daniel capítulo 10. As margens do rio Tigre, jejum de 21 dias, jejum de Daniel. Daniel está esperando uma resposta do céu, e vem um anjo com uma resposta, e o anjo diz para ele: desde o momento em que eu te fui enviado, que você se pôs a orar, eu te fui enviado. Desde o primeiro momento em que te puseste a orar e a compreender, eu te fui enviado. Enviado é um anjo, é um anjo. E o anjo diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Faz 21 dias que você está jejuando, está orando, eu fui enviado para te trazer a resposta do céu, do que você está buscando, mais um principado das trevas, com uma patente espiritual maior do que a minha, me impediu. Mesmo sendo anjo eu, mas ele é um anjo de mais alta patente, ele me impediu. E continua Daniel a narrar isso no capítulo 10 de Daniel. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a meu favor, diz o anjo, e eu pude ultrapassar a barreira. Principados com patentes altas puderam agir para que Daniel pudesse ver a mensagem do céu para ele. Você só ouve falar de principados no Velho Testamento. Dagon é um principado, não foi Dalila que venceu Sansão, foi o principado da Filistia, foi Dagon. Depois que Dalila vence Sansão, todo mundo pensa que é Dalila, mas os filisteus falam: vamos fazer uma festa para Dagon. Ele nos entregou nas mãos do nosso inimigo. É Dagon, não é Dalila, é Dagon, é um principado. Em resumo, você não tem nenhum dos apóstolos no Novo Testamento que sabe do mundo espiritual como o apóstolo Paulo. É ele que nos revela as coisas escondidas do mundo espiritual.
É Ele que fala os mistérios do mundo espiritual. E é com Ele que eu tenho aprendido tanto, tanto sobre libertação. E eu quero compartilhar com você algo que ele escreveu lá na carta aos Efésios. Eu creio que ele ardia no coração para que as pessoas compreendessem o mundo espiritual. Ardia no coração dele o desejo de saber que os outros sabiam também o que ele já sabia. Ele sabia o mundo espiritual. Ele foi arrebatado. O apóstolo Paulo fala, não sei se do corpo, se fora do corpo, ele foi arrebatado. Ele sabe que a luta não é com pessoas ou contra pessoas. É contra seres espirituais da maldade que influenciam pessoas, ou dentro delas, numa possessão demoníaca, ou fora delas, numa opressão demoníaca. Ele sabe disso. E ele ora para que os crentes de Éfeso compreendessem essas coisas espirituais. Está escrito assim na carta aos Efésios, capítulo 1. Depois dele dizer que nós recebemos toda a sorte de bênçãos do nosso Pai na região celestial, mundo espiritual, região celestial é mundo espiritual. Começa capítulo 1, versículo 3, dizendo assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Somos chamados não só para sermos salvos, mas para sermos santos e irrepreensíveis, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E ele vai falando da nossa salvação, daquilo que nós já sabemos, daquilo que já era notório para aqueles homens daquele tempo, mas a partir do versículo 15 ele fala: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa nomear, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, além da salvação, além de ser garantido para você a vida eterna, o passaporte para a eternidade, quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Mas Jesus está dizendo para nós: você ainda vai ficar aqui. Eu vou preparar lugar para o dia que você for. Mas enquanto isso você está aqui. E aí Paulo está orando para que nós compreendamos qual é o nosso papel espiritual como salvos aqui no chão, aqui na terra, como corpo. O cabeça foi assentado acima de todo poder, mas ele foi dado para a igreja. A primeira vez ele foi dado para todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar o mundo. Ele foi dado em primeira mão para o mundo. Nem todos receberam. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E filhos de Deus compõem a igreja. E a igreja agora recebeu ele de volta. Ele foi dado como cabeça. Ele foi assentado à destra do Pai, nas regiões celestiais, e ele constitui o cabeça de um corpo que está na terra. Escute bem: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, acima de principados, acima de potestades, e pôs tudo debaixo dos pés. E os pés estão no corpo. Os pés estão no corpo. Está na igreja. E você vai compreendendo o mistério que Paulo quer que compreendamos e que ele sabe muito bem.
Quando ele diz qual é o papel da igreja. A igreja já ressuscitou com Cristo. Como ressuscitou com Cristo, eu estou aqui viva ainda? Eu já tenho a vida eterna. Eu não terei o dano da segunda morte, eu tenho vida eterna já. Além de eu ter um livre e vivo caminho de acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado, eu já tenho a vida eterna assegurada, porque o meu nome já está escrito no livro da vida. E como tal, não vou enfrentar o dano da segunda morte. Eu vou viver eternamente com o Pai. O salário do pecado é a morte, todos morreram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos tinham a glória de Deus, mas na salvação essa glória é restituída, porque eu me torno filha de Deus. A graça, favor imerecido, o sangue derramado na cruz, que me compra de Satanás, me devolve o DNA do Pai, me devolve o papel de filho, o certificado de filho, a carta de adoção assinada com sangue. Eu volto a ser filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu já estou ressuscitada com Cristo Jesus. A morte já foi vencida na minha vida. Por isso que ele diz, em seguida, capítulo 2, desde o primeiro do 2. Ele nos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós todos andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça, por um favor imerecido, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados para Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pela graça eu sou salva, é um favor imerecido, eu não fiz nada para isso, eu apenas me arrependi dos pecados, recebi o perdão, me tornei filha de Deus, e por isso eu tenho o status de corpo de Cristo na terra. Eu tenho um cabeça que está sentado à destra do Pai nas regiões celestiais, que é tudo. Colossenses capítulo 1 fala que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, por ele, por causa dele, tudo foi formado. Colossenses capítulo 1 fala isso a partir do versículo 15. Então, que obras são essas que eu tenho que fazer? Se não é pelas obras que eu sou salva. Mas, entretanto, contudo, todavia, eu não me glorie de ser salva por obras que fiz, mas eu fui criada em Cristo para boas obras. Que boas obras são essas? O que é que o Pai quer que eu faça a partir do momento que eu me torne filha de Deus? Eu estou na terra, eu sou o corpo, a cabeça está no céu, e o que eu tenho que fazer? Quando você continua a carta aos Efésios, você vai ver. Ele diz, versículo 10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, não é no vindouro, é agora, de principados e potestades nos lugares celestiais. Então, vamos lá. Esse lugar celestial, em que está o Filho, já ressuscitado dentre os mortos, assentado à destra de Deus, em que está o Pai, lá nos aprovisionou bênçãos, desde antes da fundação do mundo. Lá estamos nós, como igreja ressuscitada, mas lá estão os principados e potestades. Lá estão os poderes das trevas também. E é pela igreja que a sabedoria de Deus vai se fazer conhecida dos seres espirituais da maldade. É pela igreja. Como pela igreja? É pelo corpo.
O cabeça não guerreia, o cabeça não ordena mais retirada de demônios, ele deu à igreja a chave do reino dos céus. O que a igreja liga na terra, liga no céu, o que a igreja desliga na terra, desliga no céu. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e deixa essa autoridade para a igreja. Eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre acima. Sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas espera aí, se ele já derrotou principados e potestades, e expôs ao desprezo na cruz, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Colossenses, quando você lê o que está escrito, no capítulo 2, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida, a partir do versículo 14, vamos ler o 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Triunfou na cruz, triunfou. Despojou principados e potestades, sim. Cancelou o escrito da dívida que era contra nós, sim. Mas você completa o entendimento disso quando você vai para a carta aos Hebreus, que também é do apóstolo Paulo, eu não tenho dúvida disso. Não é pelo tipo de redação, é pela revelação do mundo espiritual que nenhum dos outros discípulos tinha. Está escrito, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aguardando. Tem tradução que diz esperando. O sacrifício de Jesus é perfeito e acabado. A graça foi concedida. A salvação foi liberada. A igreja se torna o corpo vivo de Cristo na terra. A igreja tem autoridade espiritual para abater principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A prova disso é o comando que Jesus dá quando ele ressurge dentre os mortos, aquilo que nós conhecemos como grande comissão. Ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios, é o meu nome, é você vai fazer, mas é o meu nome. E quando termina a grande comissão, Marcos 16, versículo 19, diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, em pregar em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, palavra com um P minúsculo, confirmando a palavra que eles liberavam, a ordem que eles davam, o comando que eles apontavam. Do céu, o cabeça, confirmava o sinal do corpo na terra. A cabeça no céu dizia sim, amém, para aquilo que fazia na terra. Ou, quando dois ou mais concordarem na terra, a concordância no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É contra o corpo, é contra a igreja. E a carta aos Efésios é um manual de guerra, Deus dá um comando para nós. Nós recebemos autoridade espiritual na terra para fazer recuar o inimigo. Do céu ele foi expulso. Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram, está escrito em Apocalipse 12. E foi expulso o antigo dragão, a serpente, o diabo, Satanás. Não há mais lugar para ele no céu, está escrito. No céu não se achou mais lugar para ele. E foi expulso para a terra, ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, está escrito isso. Do céu ele foi expulso por anjos. Anjo expulsou anjo do céu.
Não foi Deus Pai, nem foi Deus Filho, e nem foi Deus Espírito Santo. Houve uma peleja no céu, mas os guerreiros foram os anjos. Eu creio que o Pai expulsou Satanás, e ele disse, não saio. E Deus chama os seus anjos e ordena que retirem ele dali. Só é expulso quem é convidado para sair, não vai embora. E foi lançado para a terra, ai da terra e do mar, com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o homem tinha ganho a terra de presente, formada a terra para ser o seu habitat. Filho de Deus, Adão, filho de Deus. Adão formado para ser filho de Deus. Está escrito, Lucas capítulo 3, versículo 38, quando fala da genealogia de Jesus, Jesus filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate, a partir do versículo 23, quando chega em 38, fala Adão filho de Deus. Adão formado para ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, para dominar na terra, dominar. Quando Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, Gênesis 1, 26, depois de fazer tudo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo, sobre os animais que voam, rastejam, nadam, todos os animais, sobre toda a terra. Domínio é diferente de propriedade. Eu não canso de repetir que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de leis. O princípio jurídico da propriedade é diferente do princípio jurídico do domínio. O proprietário de um imóvel pode ser um, e o que domina por um contrato de locação pode ser outro. O domínio é o direito de gerir, de administrar, de comandar, de ordenar. A terra é do Senhor, os céus do Senhor. Salmo 24 diz que a terra e tudo que nela habita é do Senhor. Ele diz toda a terra é minha, mas ele deu para o homem dominar. Um presente dele. Fez um mundo natural porque o homem tem um corpo. E o homem precisa de coisas naturais. Está aqui a água, eu preciso de água. Deus não bebe água. Anjo não bebe água. Mas seres humanos precisam. As coisas colocadas na natureza, mundo natural, para o homem. Tudo. As plantas para criar a fotossíntese, para fazer o oxigênio, para o homem respirar. Os alimentos em todos os lugares da terra. Embaixo do chão, cenoura, beterraba, batata. Em cima, todos os legumes. Nas árvores, o coco. Na mata, o shiitake, cogumelo. Tudo que o homem precisaria para sobreviver. Ele deu para o homem. Mas ele mandou o homem guardar o jardim. Guarda. Cuida e guarda. Por que você guarda seu carro, seu dinheiro, suas joias? Porque tem ladrão. Aquele que for expulso do céu já estava na terra. Ai da terra e do mar. Porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando Deus manda o homem guardar o jardim, guarda o jardim, é para que não entrasse aquele que foi expulso do céu. No céu não se achou mais lugar para ele. E se o homem age com a autoridade recebida, na terra não se acharia também. Mas você conhece a história. O homem não guardou o jardim. O valente não guardou o jardim. Entra Satanás e toma o domínio da terra. Tomou o domínio da terra? Tomou. Por isso que Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo. Por isso que Jesus fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa força espiritual maligna jaz no mundo, por isso que o mundo jaz no maligno. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu. Planejou a salvação. Pela graça sois salvos, não vem de nós, é dom de Deus. Planejou o Cordeiro de Deus que foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes de eu dizer haja cruz, haja luz, ele disse haja cruz. Preparou o Cordeiro. E quando o homem foi expulso da presença de Deus, quando ele foi expulso, porque um anjo foi expulso do céu porque pecou, e quando o anjo consegue fazer o homem pecar, o homem também foi expulso. Deus é justo, é igual.
Decisões equânimes para casos análogos, decisões iguais para casos parecidos. Pecado expulsa o homem, separa o homem de Deus, separa o anjo de Deus, porque não vai separar o homem. Só que não houve uma condenação eterna para o homem como houve para Satanás. Um lago de fogo de enxofre é o que espera Satanás. Deus, quando expulsa o homem do Éden, decreta: da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Você não falou tudo o que faria, falou com tanta emoção como deveria. Deus disse que da barriga da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É o Messias. É o Messias que viria em carne. Você fez a celebração da Santa Ceia. O pão representa a carne dilacerada. O vinho representa o sangue derramado, a nova aliança. Ele veio para morrer naquela cruz, se entregar por amor a nós. É dele sim que está falando. Da barriga da mulher, da barriga da Maria. A virgem conceberá, dará à luz um filho. E ele vem para a terra como homem, porque um dos princípios jurídicos de Deus, ou legais de Deus, é que a terra é do homem, para dominar. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então é um homem que tem que ter domínio e autoridade e poder na terra, porque é o território dele. E aí, como ele veio em carne, lá no Jordão, na hora do batismo, cumpre-se uma profecia de Isaías 61. O Espírito veio sobre ele, porque estava escrito: o Espírito me ungiu para salvar, para curar e para libertar cativos e oprimidos do diabo. E vem sobre o Messias, que chegou. Não é mais o Messias, ele é Jesus. Quando o anjo fala para Maria: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E ela disse: cumpra-se minha palavra. O anjo fala para ela que ela seria aquela bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, porque ela geraria o Messias. Mas o anjo fala para José: não a deixe, o que dela está gerado do Espírito Santo, você vai dar o nome de Jesus. Jesus é o Filho de Deus em carne, andando na terra. Não é só o Deus Filho. Ele tem carne e osso para ir para a cruz e derramar sangue humano. Mas não apenas para isso, para como homem, ele receber a autoridade de volta na terra, que foi levada para o céu. No Velho Testamento inteirinho, você não vê ninguém com autoridade espiritual. Ninguém expulsa demônio. Você vai ver Deus dizer: eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizer: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Você vai ver Davi adorando e o demônio que estava em Saul afastava-se pela presença do Espírito Santo, mas você não vai ver autoridade sendo exercida para ordenar saída de seres espirituais da maldade. Só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Até lá ele estava escondido. É levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Quando você lê o texto de Mateus, que fala desse encontro, Jesus fala a palavra, Satanás fala a palavra, Satanás tenta com a palavra, com proposta, Jesus responde com palavra, até que chega uma hora, Jesus fala: retira-te. É a primeira vez que um homem, que ao mesmo tempo é Deus, na face da terra, usa autoridade para expulsar demônio. Ele delegou essa autoridade. Foi tão incompreensível para os religiosos daquele tempo, que diziam que ele tinha parte com Satanás. Por isso que ele expulsa demônio. Porque nunca ninguém tinha visto um homem expulsar demônio. Mas ele diz que ele expulsa pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus é chegado. E ele diz que não é comigo, é contra mim, quem comigo não junta espalha. Se eu expulso, é pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Agora, se você lê os textos anteriores, João Batista, quando prega, diz: o reino do céu está próximo, arrependei-vos. Quando ele começa a pregar depois do batismo, ele diz: arrependei-vos, o reino do céu está próximo. Mas quando ele começa a expulsar demônio, ele diz: o reino de Deus é chegado. Recua o império das trevas.
Arranca das trevas para a luz, para trazer o reino de Deus para a terra. E ele delega essa autoridade. Delega para os 12. Chama os 12, Mateus 10. Ele, antes de mandar pregar, ele dá autoridade espiritual. Antes de dizer o que fazer, ele dá autoridade para expulsar demônio. Depois ele dá para os outros 70. Lucas capítulo 10. Os 70 não sabem que receberam autoridade. Quando voltam da empreitada missionária, eles encontram com Jesus e dão um relatório do que fizeram. Lucas 10, 17, e diz que eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade. Eles estão se submetendo porque eu dei a autoridade, eu só não contei, mas eu dei. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que tem a ver com a palavra deles? A palavra deles é: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Resposta de Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que isso significa? Eu estava com meu pai, eu estava à destra do meu pai, eu estava com ele no céu. Quando houve uma rebelião. E quando houve essa rebelião, o anjo que comandou a rebelião teve que ser expulso junto com os seus liderados. E ele não saiu sem guerra. Teve que ter uma guerra no céu. E aí Jesus dizia: eis aí vos dei autoridade. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões. O que você se lembra quando escuta essa frase? Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então não é só o Messias que pisa a cabeça da serpente. Os filhos de Deus, que recebem a autoridade do Pai, porque se tornam filhos e têm poder, ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos têm autoridade espiritual para expulsar demônio. Por isso que na carta aos Hebreus diz que ele está aguardando que o inimigo seja posto debaixo dos pés. Os pés dos filhos de Deus. Os pés da igreja. E quando o apóstolo Paulo ensina sobre o mundo espiritual, ele ensina a guerra. A luta não é contra a carne e sangue. Não é contra pessoas. Elas estão sendo usadas pelo inimigo, elas estão sendo influenciadas, dominadas pelo inimigo. Mas você tem que guerrear. Porque só tem uma organização na face da terra que pode guerrear com o diabo. Não é FBI, não é CSI, não é SNI, não é a Polícia Federal Brasileira, nem a Polícia Federal Portuguesa. Só uma organização tem autoridade para guerrear contra Satanás. É o corpo de Cristo na terra. É a igreja. Por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque é a igreja que guerreia. Ele já está dando o fim da guerra, como é que é? A igreja vencedora. Satanás derrotado. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Está escrito isso. Está escrito isso. Volta para Marcos capítulo 13. Ide por todo mundo, 16, perdão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, autoridade espiritual para expulsar demônios. Em meu nome, expulsarão demônios. E aqueles homens vão, e Jesus vai para o céu, senta-se à destra de Deus. E de lá, ele envia
o poder e a autoridade para confirmar a palavra que os homens dão na terra, expulsando demônios. E foram eles por toda parte, pregaram o evangelho, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra deles, por meio dos sinais que se seguiam. A palavra deles é retira-te, e o sinal é o demônio batendo em retirada. A palavra dele é larga essa vida, e o sinal é o demônio largando. A palavra do Filho de Deus é vai embora, chega, você já foi derrotado naquela cruz, e o demônio vai ter que sair. Agora, como crerão se não há quem pregue? E como serão libertos se não há quem guerreie? Como crerão na salvação se não há quem pregue? E como o demônio vai bater em retirada se houver uma igreja tímida? Que vai deixar Jesus esperando? Carta aos Hebreus, repito para você, ele está esperando. Assentou-se à destra de Deus, está esperando até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vou repetir. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está esperando. Jesus está esperando uma igreja que se levante vitoriosa na terra, que tenha autoridade espiritual, que mude a história, resplandeça, mostre a cara, para o inferno recuar. Jesus está esperando uma igreja corajosa, uma igreja que fale em nome dele, e ele faz acontecer o que essa igreja vai falar em nome dele. Os sinais acontecerão. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Só aqueles que creem. Se não crer, não vai ver o sinal. Não vai ver acontecer. A igreja, como corpo de Cristo na terra, é chamada para guerrear no mundo espiritual. Salvar almas e arrancar pessoas das trevas para a luz. Salvar almas, cuidar delas e arrancar as pessoas das trevas para a luz. Arrancar das trevas para a luz. Por isso que Paulo ora. Eu oro para que vocês compreendam a grandeza do chamamento de vocês. Para que vocês entendam o que vocês têm que fazer. Esse é o chamado dele. Arrancar pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Eu vou dizer algo para você sem medo de errar. Só quando você guerreia, o inimigo bate em retirada. Ele não foi expulso do céu sem guerra. Ele não saiu da frente de Jesus antes de Jesus ordenar a saída dele. Jesus falando a palavra, e ele falava a palavra, Jesus falava a palavra, e ele falava a palavra. Então, quando eu prego a palavra, ele não sai? Não. Jesus pregou a palavra para ele. Ele saiu quando Jesus ordenou a saída. Sabe por quê? Porque para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele não veio para contemporizar com as obras do diabo e nem para ter uma coexistência pacífica. Quando ele fala quem não é comigo é contra mim, ele diz, olha, tem dois times, entra no time certo e bate no outro. É isso. Satanás tem que olhar para você e ter medo de você. Você tem que chegar na sua casa e a luta não é contra o teu marido, não é contra teu filho, não é contra o teu irmão, contra teu pai, contra tua mãe, a luta é contra o cão. Então você tem que chegar na tua casa, botar o pé na varanda e dizer, Satanás vai saindo porque eu estou chegando e não cabe nós dois aqui, e um de nós vai ter que sair, vai ter que ser você. Essa autoridade está com a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou terminar, eu sou muito obediente com o horário, me foi dado um tempo determinado e eu vou cumprir, mas eu quero dizer algo para você. Na carta aos Hebreus, que eu creio que é de autoria do apóstolo Paulo, pela profundidade da revelação, pela profundidade do que eu aprendi com ele de coisas espirituais. No capítulo 5 da carta aos Hebreus, a partir do versículo 11, ele diz assim,
A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que está escrito aqui? Ele está dizendo para os crentes hebreus: olha, vocês já deviam ter um crescimento espiritual, de entender coisas espirituais para serem mestres. Vocês já deviam estar ensinando. Mas vocês estão precisando que eu ensine de novo para vocês o básico, o pequenininho, o beabá. Vocês já deviam ser mestres. Sabe como vocês estão se comportando? Como crianças espirituais. Meninos. Meninos que precisam de leite. Quem precisa de leite, quem é inexperiente na palavra da justiça. E justiça na Bíblia não é julgamento. Eu sou juiz e eu vou dizer para você que não é julgar essa justiça. É adequação aos princípios de Deus, adequação às leis de Deus, adequação a tudo que Deus determinou. Isso aqui é justiça. Importa que se cumpra toda a justiça. Jesus fala quando ele vai ao batismo, e João Batista fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. O justo viverá pela fé. O justo não é o justo para julgar as pessoas, é o que está adequado com as leis de Deus, com os princípios de Deus. E ele diz: todo aquele que alimenta na palavra, se alimenta de leite, que precisa de leitinho, de papinha, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, não entende a palavra de Deus. Não entende. Porque é criança espiritual. E ele diz: mas, eu falo que toda vez que você encontrar um mas na Bíblia, regala teu olho, tem uma revelação. Mas, o alimento sólido, a comida grossa, o pirão bom, é para os adultos. Quem são os adultos? Quem são os maduros espirituais? Ele diz: aqueles que pela prática, não é pela teoria, nem pela doutrina, nem pelo estudo, nem pela teologia, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, exercício de prática, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pela prática, exerce as faculdades intelectuais? Não. Intelectuais eu desenvolvo estudando. Pela prática, desenvolve bíceps, tríceps, músculo, academia, ginástica, musculação? Não. Que faculdades são essas? Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, está falando de um exercício, para discernir não somente o bem, mas também o mal, o que é bem e o que é mal. É luz e trevas. O alimento sólido, a comida grossa, o pirão grosso, a maturidade espiritual, é para aqueles crentes que desenvolvem-se espiritualmente, para discernir luz e trevas, pela prática, não é por estudar, é pela prática. É por experiências de cuidar de pessoas, expulsar demônios. É pela experiência de libertar famílias, é pela experiência de fazer o demônio recuar, voltar, bater em retirada. Se você fosse hoje no centro espírita, o que o líder do centro espírita diria para você? Você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Deus está dizendo aqui para mim e para você: você tem espiritualidade, você precisa desenvolver. E é pela prática, não é pela teoria, nem pelo estudo, nem pela doutrina. É pela prática que você desenvolve discernimento espiritual. O último texto que eu vou ler para você, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos estão no corpo, ouvidos estão no corpo. O homem é o espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo.
olhos e ouvidos estão no corpo, nem jamais penetrou no coração humano. Coração não é músculo cardíaco que bombeia o sangue. Coração é alma. Quando Deus fala enganoso é o coração, ele fala enganoso é a alma. Quando Davi fala som do meu coração, quando ele fala que do coração procede tudo de ruim, quando Deus fala sobre coração, guarda sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele não está falando de músculo cardíaco, ele está falando de alma. Então nem é no corpo nem é na alma que você vai descobrir o que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. E ele continua falando sobre o mundo espiritual. Aí ele diz no versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernimento espiritual? É conhecer o mundo espiritual. É ter uma capacidade para fazer uma leitura das coisas espirituais. A capacidade de saber o que é carne e sangue e o que não é carne e sangue. E se não é carne e sangue, tem que guerrear. Não é com o filho, não é com o marido, não é com a esposa que vai guerrear. O discernimento espiritual é um comando de Deus para nós. Desenvolva as suas faculdades espirituais para discernir não somente o bem, mas também o mal. E quando você desenvolve o seu discernimento espiritual, você vai conhecer mais de Deus. Porque é o discernimento que faz você conhecer luz ou trevas. Se você rejeita discernimento espiritual porque você não gosta desse assunto de trevas, você também está rejeitando conhecer as coisas da luz. Porque o discernimento espiritual vai lhe dar uma capacitação espiritual para entender tudo que está no mundo espiritual. E na carta aos Efésios, você sabe que no mundo espiritual está o Pai, o Filho, o Espírito, a Igreja e os demônios. Por isso que a luta é nas regiões celestiais. Lógico que o trono de Deus é muito mais alto. Mas o mundo espiritual é o lugar onde a igreja tem que andar com desenvoltura. Você não é desse mundo, você é de outro mundo. Você é Joe, sabe o que é Joe? É de outro mundo. Você já está em outro mundo. Então acorda, igreja. Levanta e resplandece. Porque Deus está aguardando. Jesus está esperando. Até que o inimigo seja posto debaixo dos pés. Está disposto a isso? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem muita coisa para ensinar para você nessa área. Esse canal oficial do YouTube que eu divulgo, ele tem mais de 600 vídeos. Tem mais de 52 milhões de visualizações. Pode dizer uau? Inscreva-se lá. Eu sou a única velhinha high-tech do planeta. Eu tenho Instagram, eu tenho Spotify, eu tenho TikTok, eu tenho tudo que você imaginar. Brigo com a minha turma que fica administrando isso de longe, porque de vez em quando eu pego umas falhas lá, mas eu tenho. E lá está tudo que Deus tem me dado sobre o mundo espiritual. E tem o Silk, diga Silk. Diga de novo, Silk. É um seminário intensivo de libertação e cura, do qual participou o pastor, que o teu pastor contou aqui. O Silk é um seminário que traz profundidade e revelação das coisas espirituais. E vai acontecer aqui em Portugal, a 5ª edição da Europa. Lá no Brasil já fizemos 92 edições. 92 edições. A 5ª da Europa vai acontecer este ano, no mês de novembro, de 13 a 17 de novembro. Inscrição pela internet, lá no meu site tem como você fazer
A Nike, que é essa igreja que nós temos uma grande aliança com ela, está administrando tudo aí para nós. Tem livros também. Sabe quantos livros já escrevemos? 20 livros. Alguns deles já estão disponíveis na Nike. Pastor, sabe quando que eu comecei a escrever livro? Eu fui confrontada por Deus. Até alguns anos atrás eu não escrevia nada. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Aí um dia Deus falou assim para mim: você gosta muito do apóstolo Paulo? Não, eu falei sim. Ele é um modelo para mim. E aí Deus perguntou para mim, o que ele pregou quando ele esteve na escola de Tirano? Não sei. O que ele pregou quando ele esteve na praça de Corinto, em Corinto? Não sei. O que você sabe dele? O que ele escreveu. E Deus falou, então você começa a escrever, porque a hora que eu te chamar, alguém vai perder o que você está falando. Anote o que eu tenho te dado. Então tem muitos livros, tem muitos vídeos. E se você quer levantar essa bandeira de um guerreiro do Senhor neste tempo, corre atrás. Porque os dias estão ficando piores. Satanás cada vez tem artimanhas mais. O mundo está se preparando para a volta do anticristo. Há todo um império de trevas preparando a organização do mal. E Satanás não dorme, sabia? Anjo não dorme. Qual é o prêmio final de Satanás no fim dos tempos? Um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Qual é o prêmio da igreja? Viver com Deus por toda a eternidade. Então a igreja tem que trabalhar mais do que ele. O prêmio é maior e nós temos que trabalhar mais. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.